Olá, e aí, tudo bem, gente? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algo que vocês pediram, que era falar sobre algum perrengue, alguma experiência aí pra compartilhar com vocês que eu tenha passado como comissário de voo. E essa experiência pra mim foi muito incrível, uma das mais incríveis que eu tive, que foi meu primeiro voo internacional como comissário de voo. Eu nunca tive condição financeira antes de ser comissário para poder fazer um voo internacional, né? Então, pra mim era algo muito incrível poder estar indo para um outro país, trabalhando como comissário de voo, podendo aproveitar um pouco. E essa experiência no geral era algo muito forte pra mim, porque era algo que eu queria muito, era ser comissário e ainda viajar para outro país, né? Esse voo foi saindo de Guarulhos para ir para Santiago do Chile. Na época eu não falava espanhol nada praticamente, né? E tive que aprender no voo também. Mas então desde o início do voo a gente vai se preparando, né, em casa já para essa expectativa do primeiro voo internacional, e eu tava muito empolgado e tudo mais, só que tinha aquele peso do serviço de bordo que era diferente da dinâmica do voo, né? E a gente, quando vai fazer os primeiros voos na empresa aérea, a gente tem alguém, um comissário mais antigo, que vai nos instruir ali tudo, desde o início do voo até o final, de o que é pra fazer, passo a passo. E vai ficar olhando como que a gente tá fazendo, dando dicas e tal, ensinando. Só que o voo internacional geralmente não tem isso. Sai o voo internacional e você vai contar no máximo com a ajuda de um colega mais experiente. Você vai ter que se virar. E eu ainda tive uma questão um pouco mais diferente aí, que era não ter essa pessoa do lado, pertinho de mim, que pudesse me ensinar alguma coisa, porque tinha mais experiência. Caí no primeiro voo com um colega de turma que nunca tinha feito voo também. E eu ainda fiquei lá na posição traseira, que era a galley, onde ficava controlando essa questão de o que embarcava no voo, assinava os papéis das coisas que embarcaram, organizava as coisas para iniciar o voo depois, né, que decolava. A gente tinha que montar o carrinho e já ir fazer o serviço de bordo, porque era um voo relativamente curto. O voo Guarulhos para Santiago, ele não é tão curto, ele é umas 3 horas e 40, eu acho, 4 horas às vezes, não lembro exatamente o tempo aí. Porém tem uma parte do voo que a gente tem que ficar sentado com o cinto atado, porque ele sobrevoa a Cordilheira dos Andes e em seguida já está descendo para pousar. Então a gente tem que organizar tudo bem antes, e pode ter turbulência durante o voo, tem um monte de coisa que a gente tem que organizar, e é muita preocupação na nossa cabeça para ser o mais ágil possível. E durante o serviço de bordo tudo ocorreu bem, maravilhosamente tranquilo. Eu já aprendi algumas palavras novas aí de como oferecer o serviço de bordo em espanhol, porque a maioria das pessoas que estavam no voo falavam espanhol e muitas não falavam inglês. Então eu comecei a me acostumar ali com o vocabulário do serviço de bordo. Para um primeiro voo tava tudo tranquilo até então. Aí a gente fez o serviço de bordo, recolhemos, comecei a arrumar as coisas do trolley enquanto o colega ia lá recolher, né, a cabine de passageiros. Aí a gente tinha que colocar a bandeja com as embalagens mesmo em cima da bandejinha dentro do trolley. A gente ia enchendo o trolley com as bandejas, né, que depois era para descarte. Aí guardava o trolley, pegava um outro que era para continuar, porque era muito passageiro, né? E aí eis que depois desse recolhimento uma passageira chega em nós e fala: moço, o meu celular ficou dentro da bandeja. Aí nesse momento eu fiquei tipo pensando, gente, tava tudo dando tão certo. Aí a gente ia ter que dar um jeito de catar, né? Aí a gente teve que tirar o trolley de dentro do compartimento e começar a tirar com cuidado para não deixar muita coisa solta, né? Calcular mais ou menos onde que estava esse celular, porque dependendo de onde ela estava sentada, eu sabia mais ou menos onde que estava, em que altura ali do trolley tava a bandeja. Então calculei mais ou menos, acho que daqui pra cá deve estar. Aí a gente começou a retirar e tal, e achamos o celular. Depois que deu tudo certo, a gente conseguiu guardar e tal. A gente foi tentar comer, só que daí já deu tempo de começar a preparar pro pouso, porque já ia chegar na Cordilheira dos Andes, a gente tinha que organizar o mais rápido possível, já não deu pra organizar muita coisa. Aí pousou, quando pousou tinha um monte de coisa pra organizar ainda, porque a gente não conseguiu organizar no voo. Aí os colegas que iam voltar pro Brasil embarcaram, deu tudo certo, a gente saiu. Eu saí assim, esbaforido, tipo, respirando fundo, ofegante, parecia que eu tinha corrido uma maratona, porque foi bem corrido mesmo. E eu fiquei pensando em mil coisas. Será que eu esqueci de alguma coisa? Será que alguma parte da burocracia do voo ali, porque tinham papéis para assinar, para colocar a quantidade, número de lacre, tem um monte de coisinha assim que às vezes a gente fica pensando, gente, será que não faltou nada? Porque aconteceu muita coisa correndo e era a primeira experiência, então tava um turbilhão de coisas na cabeça. Aí quando eu cheguei, pisei no chão, pensei, gente, tá, agora já foi, vamos aproveitar o momento de chegar em Santiago. A gente foi passar pela parte de imigração lá, aí que eu me dei conta, tipo, gente, eu tô entrando em um outro país, tipo, esse momento é histórico, daí eu comecei a ter esse momento de
de alegria de volta, de esquecer um pouquinho a questão do voo, dar uma relaxada e lembrar de o que estava acontecendo, né, na minha vida. E eu lembro que eles normalmente não carimbam o nosso passaporte, né, de tripulante. Aí tinha que pedir. Aí eu, nossa, é óbvio que eu vou pedir, né, porque eu não vou perder esse carimbo. Aí eu pedi pro cara, eu quero o carimbo e tal. Eu não sabia falar espanhol direito também. Aí ele ficou tipo, o que tu quer? Aí eu ficava falando pra ele da carimbo umas 3, 4 vezes, ele entendeu e carimbou o passaporte. Nossa, eu fiquei olhando pra aquele carimbo, gente. Eu dei vontade de chorar, porque era algo que na minha vida eu sempre sonhei, sempre queria e achava que ia ser algo que ia acontecer depois de muitos anos na minha vida, que eu fosse ser comissário de voo e ainda mais que eu fosse fazer algum voo internacional na vida. E aí eu chegando no hotel, o hotel era maravilhoso, aí a gente começou a planejar já os passeios, porque era um pernoite que era na verdade um dia inativo. A gente chegava 1 da manhã ou 2 da manhã e saía só na madrugada do outro dia. E no voo de volta era só o voo de volta. Chegava pro Brasil e ficava com algumas folgas, então dava pra descansar bastante e dava pra aproveitar alguma coisa. Aí a gente aproveitou, compramos um pacote de passeio lá junto com um cara que fazia passeios pra nós um pouco mais barato. A gente foi pra lugares incríveis, eu lembro que eu olhava pra cada detalhe e ficava apaixonado, porque Santiago era uma cidade muito linda, tem lugares que são um pouco afastados, que tem montanhas lindas, lugares assim, ó, paisagens que eu ficava assim, apaixonado. Até hoje eu fico pensando, lembrando daqueles lugares e consigo me transportar pra lá só fechando os olhos, de tão lindo, de tão marcante que ficou. E falar espanhol lá era muito incrível pra mim, porque eu tava me forçando a falar um idioma que eu não tinha muito conhecimento, mas eu fui indo e fui lembrando de algumas coisas que eu aprendi na escola, conjugar verbo e tal, e consegui me comunicar com as pessoas. E eu lembro que teve passeio que eu tomei um torrão lá do sol, me queimei todo. Eu fiquei com a marca da regata, porque eu subestimei totalmente o sol de lá. Eu vi que não tava tão calor e eu imaginei, não vou passar protetor solar, a gente não vai ficar muito tempo no sol, mas o pouquinho de tempo que eu fiquei no sol, gente, eu fiquei com a marca da regata, fiquei todo vermelho, eu voltei pra casa em carne viva quase, tão vermelho que eu tava, não podia me encostar em mim, que eu tava todo ardido. Mas fora isso, gente, fora essas partes assim que deixou um pouquinho de sequela por algum tempo, mas foi maravilhoso, incrível mesmo. Só de lembrar já me dá uma sensação de felicidade, uma sensação de saudade muito grande. Eu quero muito voltar nesse lugar. Mas então, gente, era isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse compartilhamento de experiência aí. Deixem aqui embaixo nos comentários uma experiência de vocês de viagem, como que foi pra vocês a sensação de realizar esse sonho, de conhecer esse lugar que vocês tanto queriam, seja viagem internacional ou aqui dentro do Brasil também. Então é isso, gente, com essa sensação aí de lembrança de um momento muito bom, que desejo a todo mundo que consiga sentir isso aí dentro de vocês e nunca deixe morrer esse momento, essa sensação que é muito boa. E é isso que nos mantém vivos, né? Essas lembranças e essas vontades, esses sonhos que a gente quer realizar aí. Então é isso, deixando vocês aí. Um beijão, tchau, tchau, fui!